Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, chegou o vídeo tão esperado, 12 livros para 2023. Fiz no ano passado, 12 livros para 2022, vou inclusive deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver a lista do ano passado. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer uma lista tão grande, porque senão a gente acaba depois se desanimando, fala, puxa, eu não cumpri as metas, tal, Mas eu não me contive, pessoal, não sei. Esses são os clássicos que eu acho que eu mais, no momento, quero ler, E eu vou aqui expor para vocês. Eu acho assim que eu não vou me empreender tanto, Falar, não, agora eu tô casado com todos esses livros aqui, É ou tudo ou nada, Pode ser que tenham mudanças no meio do caminho, mas assim, pelo menos no momento, são os livros que eu mais quero ler, eu vou tentar dar prioridade a eles. Também não quer dizer que são os únicos livros que eu vou ler em 2023, Se eu conseguir ler mais, ótimo, Sem mais delongas, vamos começar. Mas antes, se você é novo por aqui, peço a gentileza de se inscrever no canal para poder me apoiar, deixar sua curtida, comentar e também lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Esse seu apoio é fundamental. Bom, pessoal, no meio dessa lista enorme, eu queria começar pelo final. Vocês devem até estar se perguntando também o que tem esse tsuru aqui, nós vamos chegar lá também, ele tem relação com a lista. Mas, em primeiro lugar, nós temos aqui Os Demônios, de Dostoiévski. Esse aqui foi uma sugestão de um inscrito. Neste canal aqui temos várias resenhas de Dostoiévski. Esse talvez era um calhamaço que estava faltando, E eu trouxe ele em primeiro lugar porque a gente vai fazer uma leitura coletiva. E ela é absolutamente gratuita para participar. Estou convidando você aqui que está vendo este vídeo a participar. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor como vai funcionar essa leitura coletiva. Provavelmente ela vai ficar para março, tá, pessoal? Mas basicamente a gente vai fazer aí lives semanais. Eu costumo dividir o livro em 6 partes, então a gente terminaria esse calhamaço em 6 semanas, mais ou menos. Posso até aumentar o prazo, não tem problema. A gente teria grupo de mensagens e tudo mais, então acho que seria... A gente fez, no ano passado de Crime e Castigo, foi uma experiência sensacional. Então aqui Os Demônios, o pouco que eu sei, trata de um assassinato de um estudante, por grupo de nihilistas, A gente sabe que a Rússia do século XIX, ela era dominada pelo czarismo, Um regime absolutista que reprimia toda e qualquer ideia revolucionária. E tem aquilo, talvez quanto mais repressão existe, mais existe uma contra-revolução, uma força contrária querendo, mais extrema até talvez, querendo se opor a esta que está vigente no poder. E é inevitável e inegável a influência, dos movimentos sociais do século XIX, Teve a Primavera dos Povos na Europa, o Manifesto do Karl Marx e do Engels, Então tudo isso certamente chegou até a Rússia, e a Rússia é famosa por esses grupos nihilistas. O Dostoiévski fez parte do Círculo Pietraszewski, um círculo revolucionário que buscava depor o czar, sim, o Dostoiévski, que era um tanto quanto um conservador, mas talvez um conservador antimonarquista, o que queria pelo menos reformas. E o Dostoiévski ele foi preso, e quase executado. Eu digo quase executado porque na hora derradeira ele estava vendo seus colegas amarrados no poste e a sentença foi comutada por Sibéria, por exílio, degredo, na Sibéria, e sua vida foi poupada, Não dá para dizer que ele foi absolvido, Ele ficou acho que uns 4 anos na Sibéria, já não é para qualquer um esse tipo de coisa, mas essa experiência onde ele estava cara a cara com a morte e de repente ele foi absolvido, ele recebeu uma nova chance para viver, é muito explorada em todas as suas obras, e essa experiência o tornou profundamente cristão. Então, toda a obra dele, por um lado, pode até abarcar o niilismo, mas eu sempre digo que ele está no banco do réu. Ele quer meio que mostrar como o niilismo pode ser perigoso, E ele quer fazer a advocacia do cristianismo ortodoxo, E eu sempre digo isso também, que por mais que talvez ele quisesse criticar o czar, a palavra czar, acredito eu, quase não aparece em todos os textos dele. Muito provavelmente ele ficou com medo eu brinco até de elogiar o czar, Depois de tudo que aconteceu, pode ser que o elogio não seja tão bom assim, e ele seja levado, ao poste de novo, Mas eu estou muito curioso para ler isso aqui, porque assim, o niilismo é uma ideologia absolutamente revolucionária. Esse livro parece que é centrado nisso, Todos os outros abarcam o niilismo um pouco por cima, e esse aqui parece que é o tema central. Então eu estou muito curioso para saber o que ele escreveu, numa época onde você não podia criticar o czar.
E não só isso, como a gente vai fazer uma leitura coletiva, tá, pessoal? Então, fica aí o convite, participem, tá? Vai sair um vídeo em breve aí da leitura coletiva. Se inscrevam no canal, tá? E participem. Bom, pessoal, parece que eu tô começando aqui, acho que de baixo, né? Não sei porquê. Mas não tá em ordem, tá, pessoal? Eu, inclusive, não tem necessariamente uma ordem para esses livros que eu vou ler, tá? Isso realmente acho que seria demais eu, né, colocar uma ordem. Eu vou tentar, inclusive, se eu puder ler 2 no mesmo mês, né? Melhor ainda. Pessoal, o Thomas Mann tem passagem aqui pelo canal, eu sou um grande fã dele, né? Já fizemos aqui resenha de A Montanha Mágica, dos contos, fiz uma live, vou até deixar o link, com meu colega Lucas do Diário de Leitura. Foi uma live muito produtiva, falamos aí 1 hora sobre Thomas Mann. E eu estou muito animado para ler aqui os Buddenbrook. Esse aqui foi o presente de uma inscrita. E parece que vai tratar de uma saga de uma família, né? A família Buddenbrook. E o Mann, ele tem muito isso que eu estou lendo agora pela primeira vez no Goethe, né? Eu estou lendo agora Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. E o Goethe é predecessor do Mann. O Mann se inspirou fortemente no Goethe, que o Goethe é um romântico. E ele vai tratar muito dessa dialética, né, esse conflito entre a classe artística e a classe burguesa, né, particularmente aquela velha história onde um filho de pais ricos quer ser artista, poeta, escritor, dramaturgo, como é o caso de Wilhelm Meister, e os pais falam, não, você vai trabalhar na madeireira da família, você vai dar lucro aqui para a família, isso aí não dá lucro, isso aí não, né? Eu acho sensacional esse tipo de conflito. No caso do Wilhelm Meister ali, existe todo né, um enaltecimento do teatro, né, como uma maneira de expressar os mais nobres sentimentos. Eu acho aquilo lindo, assim, né, maravilhoso. E aqui no Mann parece que ele pegou muito esse espírito do Goethe e vai trazer aqui só que sobre seu estilo, né? Eu adoro o estilo do Mann, eu gostei muito da Montanha Mágica, então eu estou muito animado aqui. Parece que vai ter muito desse conflito. Conflito este que o próprio autor sofreu, né? A gente sabe que os autores de ficção, na verdade, não são bem de ficção, né? Eles trazem as próprias experiências. Sendo ele um escritor, imagino que ele tenha enfrentado a oposição da família, que insistiu para que ele arrumasse um emprego de verdade. Mal saberia a família que ele ganharia o prêmio Nobel, né? Ele seria um dos maiores escritores do mundo. Então eu estou muito animado, é um calhamaço, mas eu só escutei coisas boas, dizem inclusive que essa é a melhor obra dele e tudo mais, junto com a Montanha Mágica, com certeza, né? Eu não sei porque eu estou começando aqui de trás para frente, pessoal, mas... Cuidado, ai meu tsuruzinho. Bom, pessoal, como eu disse também no ano passado, eu estou querendo aumentar a participação das mulheres no canal. E de fato, assim, não tenho nada assim, né? Tem grandes autoras mulheres que não ficam devendo em nada para os homens, e eu particularmente eu não conheci, talvez são meus, assim, né? Aquele preconceito inato, assim, né? Que a gente nem percebe, mas tá lá, e eu tô querendo, né? Não me limitar por esse tipo de coisa, né? Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu dei uma pesquisada, né? E eu até falei, não é a mesma como é que é? Dos morros dos ventos uivantes, como é que eu esqueci o nome agora, me fugiu. E não é, né? Aquela é Emily Brontë. E elas são irmãs, são 3 irmãs que são grandes autoras, né? Interessantíssimo, assim, né? 3 irmãs que fizeram sucesso na literatura, né? E aqui temos a Charlotte. E parece que esse aqui tem uma abordagem gótica, né? É engraçado que eu nem sabia que existia literatura gótica, né? Elementos medievais na literatura, maldições, profecias, né? Eu achei tudo isso muito sensacional, assim, né? E é um grande clássico. Parece que aqui vai ser uma crítica social à Inglaterra do século XIX, né? Os costumes, os casamentos, aquele tipo de crítica e análise social. E eu estou muito curioso para conhecer. Eu não conheço, não li nada da autora, nem da irmã, mas também tá no radar, tá, pessoal? Às vezes as pessoas me perguntam, você leu esse, leu aquele? Eu, assim, o canal tem um pouco mais de 1 ano, né, pessoal? E, assim, eu quero ler tudo. O problema é, vocês veem, só o que já tem aqui já, né, é bastante coisa. Aqui eu tô vendo atrás, tem um pronunciamento da Virginia Woolf sobre esse livro. No fim, estamos completamente encharcados pela genialidade, a veemência, a indignação de Charlotte Brontë. Legal, né? E por falar na Virginia Woolf, temos aqui Orlando, né?
pessoal geralmente começa por Miss Dalloway, Al Farol, de novo, né? Não tenho nada contra, né, pessoal? Eu quero ler também Miss Dalloway, eu quero ler Al Farol, quero ler todas as obras da Virginia Woolf. É a minha primeira, Orlando, mas eu confesso que essa temática me chamou a atenção, né, por ser bastante inusitada. E essa história aqui, Orlando, vai tratar de um homem na era moderna, né? Então, estamos falando aí, não sei se século XV, XVI, não sei porque ela ambientou bem mais para trás. Ele vai para a Turquia, dorme uma noite lá e acorda mulher. Então, assim, pareceu bem, assim, inusitado, né? Esse tipo de enredo e muito me intrigou. E parece, assim, que vai tratar um pouco das questões, uma espécie de um feminismo, assim, né? Quer dizer, assim, o homem que tinha, vamos dizer, uma vida fácil, quando acordou mulher, viu que a vida da mulher não era igual à do homem, tinha mais dificuldades, né? Então, bastante interessante essa perspectiva. E entendo eu que este é um dos primeiros, se não o primeiro, referencial teórico, né, de estudos de gênero, de se aprofundar nessa questão. E o engraçado é que o homem, quando ele acordou mulher, ele logo se aceitou assim, pelo que eu li. Então eu tô muito curioso, parece bem, né, diferente, e também ele também foi abençoado com a imortalidade, esse Orlando. Então aqui é a biografia desse Orlando, que virou mulher, e acompanhando ele por acho que 350 anos, alguma coisa assim. Pareceu bem diferente a proposta, estou bastante animado para ler esse clássico. Temos aqui também da Jane Austen, também escritora inglesa, acho que não sei porque estou dando prioridade às inglesas aqui, de novo, né, nada foi o acaso mesmo, né? Temos aqui Orgulho e Preconceito, esta bonita capa aqui, né, da Martin Claret. Gente, olha que bonito, e é capa dura. E eu não conheço muito dessa obra, mas parece que, de novo, é uma crítica social aos casamentos da Inglaterra do século XIX, né? Uma história de uma tal de Elizabeth. A perspectiva dela criticando a sociedade da época, né? Provavelmente machista, né? A mulher não podia se divorciar, uma série de coisas aí. E assim, um grande clássico, de novo, é uma mulher, eu tô querendo aumentar a inclusão das mulheres aqui no canal, e não sinto que de maneira alguma, né, tô só buscando esses grandíssimos clássicos. Esse aqui é um que foi escrito há quase 200 anos atrás e continua no topo da lista, assim, né, dos mais vendidos pelo mundo afora, né. Então eu tenho bastante curiosidade. Jane Austen é uma grande escritora. Gente, acho que vocês devem estar se perguntando desse Tsuru aqui, né, então vamos pular direto para ele. Eu sempre trago aqui algum japonês pro canal. Afinal, o que é um tsuru? Nem eu sei, acho que é uma cegonha, né, pessoal? Eu só sei fazer no origami, tá? Mas eu quis trazer esse tsuru aqui porque temos aqui do Kawabata, né? 1000 tsurus. Aí alguém poderia se perguntar, poxa, Marcelo, o que é um tsuru? Então eu falei assim, melhor eu mostrar do que falar, né? E o Kawabata, olha que capa bonita, né, pessoal? Gente, olha que lindo. Eu adoro a Estação Liberdade. Eu, assim, sou aficionado por cultura japonesa, tá, pessoal? E, assim, já tenho aqui 2 resenhas no canal, vou até deixar os links, né? A Casa das Belas Adormecidas e O País das Neves, do Kawabata. E, assim, ele é muito japonês, né, pessoal? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, era um daqueles gênios que sofria de transtornos e acabou tirando sua própria vida. Mas, assim, a escrita dele é muito poética, né? Muito lírica. Tem toda a questão da sensualidade, que apenas torna as coisas mais artísticas, né? Os elementos culturais japoneses em abundância, romances impossíveis, né? Ele tem uma prosa muito gostosa, tá, pessoal? E eu adoro, assim, já foi a terceira vez que eu falo, mas eu adoro mesmo cultura japonesa. E esse aqui é um banho de cultura japonesa. São leituras geralmente curtas e muito agradáveis, prazerosas. Então eu tô trazendo aqui pro canal. Esse aqui eu não sei exatamente o que ele vai trazer, mas tipicamente eu digo assim que ele tem um protagonista mais tímido. Eu falo que ele parece muito Murakami, né? Quer dizer, o Murakami deve ter se inspirado nele. Protagonistas bem tímidos, mas assim, altamente sensualizados e que se envolvem com, às vezes, mais de uma mulher, né? E acabam tendo romances e aventuras aí. Mas eu gosto bastante do Kawabata. E aqui o Tsuruzinho. Umas poucas coisas que eu sei fazer do origami. Vamos deixar ele por aqui. Temos aqui os Maias, de Eça de Queiroz. Alguém me perguntou aqui se eu já li o Eça de Queiroz e a resposta é sim. Eu li o A Cidade e as Serras, não tem resenha no canal porque eu já li faz um tempo, eu acabei não fazendo resenha no canal. Eu adoro
aqui essas edições da Clássicos Zahar, acho linda, assim, né, capa dura, um pouquinho pesadinha, né, para um livro supostamente pocket, mas, gente, linda a edição, né? E assim, essa eu gosto muito, eu gostei de Cidade às Serras, né, do Jacinto e o Zé Fernandes, aquela dupla lá, eu dei boas risadas, eu achei que o Essa tem um estilo muito irônico, bem humorado, eu acho que, por que não, né, o clássico já é um livro um pouco mais difícil, se o autor puder às vezes facilitar, trazendo um pouco de humor, né, pessoal, eu acho muito bom, assim, né, muito salutar. E o Essa, eu, assim, tem a questão que ele é português, né, então a gente também acaba melhorando nosso português, assim, vem aquela linguagem ali bem rebuscada, é sempre bom ter um dicionário por perto, né, aquele português de Portugal. Mas eu sempre falo que atrás do estilo irônico, né, existe aí uma forte crítica social. E parece que é o caso aqui de Os Maias, vai trazer uma saga familiar também, estamos aqui cheio de sagas familiares, a família Maia parece, né? Eu não sei ao certo, assim, o que vai trazer aqui, tá, pessoal? O que eu li é que parece que tem uma crítica ao Essa, que às vezes as mulheres não são bem retratadas, né, nas obras do Essa, são símbolos da luxúria, da perdição. Assim, em defesa do autor, quer dizer, é óbvio que, né, nunca é bom a gente ter qualquer tipo de, né, assim, estereótipo, né, eu diria. Às vezes contribui negativamente, né, para preconceitos já existentes na sociedade. Mas vamos analisar a situação dele. Ele nasceu de uma relação não marital, né? Os pais parece que se casaram depois, mas é aquela coisa, ele foi registrado sem mãe. Então parece que ele, de criança, teve uma visão negativa das mulheres. Não justificando, né, também. Eu me considero bastante feminista. Eu acho o feminismo uma das coisas mais importantes que já aconteceu para as mulheres. Mas apenas assim, eu sempre tento só assim entender, né, o que aconteceu com o autor para ele ter esse tipo de visão, não que eu concorde, né? Mas só trazendo aqui para o canal. Mas de todo modo também eu tento separar, né, as opiniões do autor da sua obra. É o caso de Harry Potter, por exemplo, que eu adoro Harry Potter. Não tem resenha aqui no canal, enfim, quem sabe um dia assim, mas eu discordo da autora veementemente, mas Harry Potter fez minha infância, inclusive me ajudou a ler, assim, foi talvez a minha primeira grande obra a ler, né? Só trazendo aqui essa reflexão, mas eu tô muito ansioso para ler o Essa, eu gosto muito do estilo dele, tava em falta aqui no canal. Pessoal, temos aqui Balzac, O Pai Goriot, essa pequena edição pocket. E o Balzac eu descobri esse ano, né, pessoal? E eu adorei, né? Eu li A Pele de Onagro, eu li A Mulher de 30 Anos, tá para sair resenha. E por falar em feminismo, o Balzac, lá no começo do século XIX, foi um dos primeiros feministas. Tem no prefácio da Mulher de 30 Anos, se eu não me engano, a pessoa que fez o prefácio disse que se a gente tirar as personagens masculinas de Balzac, a obra fica pobre. Se a gente tirar as femininas, a obra cai por terra. Porque as femininas são protagonistas do Balzac. E ele tenta realmente escancarar aí as injustiças que eram cometidas contra as mulheres, os casamentos infelizes, só que do ponto de vista das mulheres, né? E como os homens traiam as mulheres jamais poderiam fazer o mesmo. Não que não fizessem, mas assim, a balança moral era completamente em favor do homem, né? O Balzac, só por isso, já é um homem à frente do seu tempo, né? Mas o que eu gosto muito dele é que ele vai tratar muito assim da história da França, né? Diz o Engels, colega do Marx, que ele aprendeu mais sobre história e sociedade francesa lendo Balzac do que os livros de história e geografia da época. Então, assim, sensacional, né? E ele vai tratar muito da restauração Bourbon, né? A gente sabe que a Revolução Francesa deu certo e depois fracassou, né? O Napoleão ascendeu ao poder. Depois, no declínio do Napoleão, voltou a família Bourbon, a família real. Apesar de que as conquistas da Revolução foram mantidas em partes, né? As monarquias foram, de certa maneira, enfraquecendo até de fato. Aí, anos depois, a França lá na Terceira República, parece que deu certo. Mas as monarquias foram ficando mais, assim, constitucionais, né? Com parlamentos e tudo, né? Menos absolutistas. E o Balzac vai tratar muito desses momentos políticos, por isso que eu estou falando isso aqui, que em todas as obras dele temos aí uma sociedade fragmentada, assim, né? Tem os bonapartistas, os carlistas, os monarquistas, os republicanos, os nihilistas, tem todos os istas aí, né? E é interessante a gente entender um pouquinho da história francesa, eu falo muito isso no A Pele de Onagro, dei uma olhada na resenha, eu falo um pouquinho de história francesa e acho legal ter esse background. E o Balzac, tá, pessoal, ele fez aqui a comédia humana, la comédie humaine, né?
Tem discussões quantas obras ele fez, alguns falam 91, outros falam 96. O fato é que ele fez um compêndio aí de romances e contos, tentando analisar a natureza humana, né? Talvez a comédia que é o ser humano. E é interessante como ele já tinha essa visão. Ele falava assim que ele ia ser um grande gênio. Ele falou, talvez hoje não, mas talvez um dia vão me reconhecer como um grande gênio. E ele tinha razão. E até hoje essa comédia humana é altamente estudada com esse objetivo mesmo de entender a natureza humana. Ele realmente penetrou a fundo em tudo isso. E o legal é que é um compêndio porque toda obra tem uma conexão, né? E é o caso dessa aqui, que tem, por exemplo, o Rastignac, que é uma personagem que aparece na Pele de Onagro, uma espécie de Fyodor Pavlovich dos irmãos Karamazov, né? Um cínico inveterado, aquele cara que quer desfrutar a vida de todos os seus prazeres e não tá preocupado com o dia de amanhã. E aqui parece que a gente dá um zoom na vida dele. Então eu achei isso sensacional, porque eu já conheço essa personagem, gostei dela, né, no A Pele de Onagro, e aqui eu vou ver ele de novo, né? Então eu tô muito animado, assim. Mas aqui o pai Goriot, o foco parece que é nesse velho Goriot, que tá para morrer e vai deixar uma herança para duas filhas, as duas filhas não querem saber dele, só da herança. Então só por isso já é interessante, eu acho, né, pessoal? Enfim, o Balzac, ele tem também um tom bem trágico, tá, pessoal? As histórias, acho que raramente tem um final feliz. Ele é bem realista mesmo, né, querendo mostrar os dramas da sociedade. E muitas vezes ele vai mostrar também aquele estereótipo, né, aquela personagem mais humilde, mais simples, que ascende socialmente e depois se desilude, né, vendo todos os vícios da alta sociedade. Eu adoro Balzac, eu acho que ele vai ser um habitué aqui no canal. Falei demais, né? Temos aqui Stendhal, sim, que não é o nome dele, se eu não me engano o nome dele é Marie Henri alguma coisa. E esse aqui é um grande clássico. Já me chamou a atenção esse grande clássico já por uma razão. Parece que na ditadura militar esse livro no Brasil foi queimado. Sim, não só proibido e banido, como queimado. Isso aqui já me despertou muito a curiosidade. E aqui temos o Vermelho e o Negro, né? Le Rouge et le Noir, alguma coisa assim, né? E ele vai muito na linha do Balzac, vai falar muito da restauração, né? Pegando bem esse período, né? 1830. E aqui o vermelho e o negro, acho que o vermelho é do sangue, né? E o negro, não sei, um uniforme. Tem várias interpretações por que o vermelho e o negro, né? E parece que também é uma saga familiar, parece que também tem esse tema do Balzac, de uma personagem mais humilde que ascende socialmente e se desilude com a alta sociedade. Só por isso já me interessa, mas parece que ele tem uma abordagem diferente do Balzac. O Balzac, eu ouso dizer que ele gosta de focar muito nos sentimentos das personagens, né? De tentar explorar isso a fundo, e aqui ele tem uma abordagem mais dostoievskiana, se aqui pode se dizer assim, entrando a fundo na psique das personagens. Isso pra mim já me conquistou. Eu adoro Dostoiévski, adoro psicologia, quem acompanha o canal sabe, então eu tô muito animado para ler esse aqui. Eu não sei muito, tá, pessoal? Também vai tratar de Napoleão, como eu falei, né, vai tratar da história francesa, né? Pessoal, temos aqui Memórias de um Caçador, do Turgenev. Eu gosto muito do Turgenev, eu comecei no canal lendo bastante do Turgenev. Tem aqui resenha de Pais e Filhos. Esse aqui eu cheguei a ler, tá, pessoal? Tem até o marcador, eu li metade, parei, né? E é bem interessante, assim, o Turgenev, para começo de conversa, ele tem uma prosa extremamente agradável, assim, eu não sei explicar, mas você vai lendo e tendo muito prazer. As descrições dele sobre a natureza são muito belas, assim, simplesmente assim. Todo mundo que eu converso, assim, né, do meio literário, fala a mesma coisa, que a prosa dele é muito bonita. É isso. Então é uma leitura muito gostosa só por isso. Mas a questão é que ele tem um cunho social muito forte. Ele é um dos russos, assim, que ele até meio que tretou, viu, gente, com o Tolstói e o Dostoiévski. Ele é tido como uma espécie de um traidor da pátria, porque ele saiu da Rússia e foi morar muito tempo em Paris. Ele foi muito exposto às ideias liberais e isso se vê nas obras dele, onde ele tenta dar voz ao niilismo, como é o caso de Pais e Filhos, né? Um ótimo livro. E aqui no Memória de um Caçador, é um caçador, como a gente pode imaginar, uma espécie de um diário dele, e onde ele vai relatando as viagens dele pela Rússia provinciana, né? Lá pelo interior da Rússia, ele vai conversando com os senhores de terra, mas mais do que isso, com os mujiques, né? Com os seus servos, e ele vai denunciando a condição desses servos. O caçador aqui é apenas um pretexto, tá, pessoal? Assim, é isso que é interessante. Aqui tudo bem, vai tratar das caças, das perdizes, né? Enfim, de todas as caçadas, mas assim, mais como um detalhe,
para mostrar a condição social dos servos. Aqui o foco, na verdade, é o mujik. E talvez até ele quis fazer assim de uma maneira indireta essa denúncia social, justamente por causa da censura, né? E ele chegou, acho que, a ser preso. Não sei se por causa dessa obra, até comentem aí se vocês sabem alguma coisa. Faz tempo que eu pesquisei sobre o Turgenev, mas o que eu sei é que ele foi instrumental para a liberação dos servos na Rússia, né? Particularmente o Pais e Filhos. Esse aqui com certeza também tem um conto aqui, Hor e Kalinich, que vai mostrar um mujik muito inteligente, mas que ainda estava preso ao seu senhor, né? Uma injustiça, assim, né? Ele queria escancarar essas injustiças de uma maneira mais sutil por causa da censura. Então, assim, esse é um livro instrumental também na liberação dos servos na Rússia. A influência dele é inegável sobre esses movimentos sociais. Então, vale a leitura e é muito bonito, né? A prosa dele é bonita, é isso que eu posso dizer. A capa também é bem bonita. Pessoal, a pedidos, finalmente José Saramago pisa aqui no canal, né? As Intermitências da Morte. Eu tenho muita vontade de ler esse escritor português. Ele tem uma inovação na pontuação, parece que ele tem um discípulo que é o Walter Ugumãe, que eu também tenho muita vontade de ler, né? Walter Ugumãe parece que se inspirou muito nele, mas vou começar por ele, né? Temos aqui As Intermitências da Morte, que parece que de repente as pessoas param de morrer, né? E acho que é intermitências porque elas param, mas depois voltam, né? Uma coisa intermitente, assim, né? E tudo que acontece no meio de tudo isso. Vamos ler o que está escrito aqui atrás do livro. No dia seguinte, ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso, para a amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante, passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada pela palavra nada, nem sequer um daqueles acidentes de automóvel, tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Olha, a escrita é bem interessante, né? Ele tem inclusive aqui, parece que esse hábito de fazer períodos longos, o que pode às vezes dificultar um pouco a leitura, mas é uma inovação linguística que eu acho que também é salutar, dá um efeito diferente. Eu escutei que ele tem às vezes um tom mais irônico, como eu falei, eu gosto muito disso. Eu falei do Eça de Queiroz, eu tenho essa impressão de que, como um grande autor, ele deve ter lido toda a obra do Eça e deve ter se inspirado nele também. E eu tenho muita curiosidade. O pessoal também me pediu o ensaio sobre a cegueira. De novo, né, pessoal? A lista tá um pouco grande, mas não é uma coisa que eu vou assim necessariamente falar, nossa, se eu não ler um daqui, né? Eu vou tentar focar, é óbvio. E se eu conseguir também, eu posso pegar mais livros ainda. E eu queria ler também o ensaio sobre a cegueira. Pode ser que em 23 eu também o leia. Não é muito grande, né? E esse aqui também é curtinho. E a depender, né? De repente eu vou adorar e já vou pegar em seguida o ensaio sobre a cegueira, né, pessoal? Mas Saramago é Saramago, né? Acho que vale a leitura. E o pessoal me pergunta muito de literatura brasileira, né, pessoal? Não é por mal, mas é que também tem tanta coisa aqui para ler, né? Mas eu também trouxe aqui o Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Esse aqui eu fui influenciado por outros influenciadores da literatura, né? Eu também sigo booktubers, tá, pessoal? Eu altamente recomendo a todos seguirem, não só a mim, não tô fazendo propaganda a mim, mas eu acho muito bom. A gente acaba pegando muitas dicas interessantes. E eu só escutei coisas boas do Incidente em Antares, tá, pessoal? Parece que também, como Intermitências da Morte, é alguma coisa similar. É uma greve geral em Antares, uma cidade fictícia. Porque os coveiros entraram em greve, os mortos falaram, já que ninguém vai enterrar a gente vai sair andando por aí. Só que parece terror, mas não é, pessoal. Parece que é até de comédia, no sentido de que esses mortos começam a espalhar sua putrefação, particularmente a fofoca. Eles começam a fofocar por toda a cidade. Parece muito engraçado. E o que me chamou muito a atenção é que também parece que, apesar de ser um realismo mágico, né, é uma coisa sobrenatural, os mortos não saem andando por aí, ele tem aí todo um panorama histórico muito forte. Eu estava lendo na Wikipedia que é uma ótima maneira de estudar a história do Brasil, um tema que eu adoro, e vai desde a Revolução Farroupilha aqui até a ditadura militar. Eu acho isso sensacional, eu sempre falo isso, por que não aprender história de uma maneira divertida, né?
a gente vai saber, obviamente, separar o que é fato e o que é ficção, mas por que não incluir fatos? E mais do que fatos, né? Acho que com a literatura a gente consegue passar o momento da época, né? Então eu acho isso muito legal. De novo, eu acho que um tom bem humorado é sempre salutar. E o Érico Veríssimo parece que marcou toda uma geração anterior à nossa, né? Digo eu que tenho 31 anos, né? Meu pai me falou muito dele. Tem o Olhar e os Lírios do Campo, tem várias obras dele. E eu acho que vai ser um começo, um bom começo. E quem sabe, né? Nós vamos para as outras obras do Érico Veríssimo, né? E o pessoal me cobra um pouco aqui de literatura brasileira. Eu acho que vai ser bastante interessante começar com esse aqui. Vou até ler aqui atrás. É 11 de dezembro de 1963. Greve geral em Antares. O fornecimento de luz é interrompido. Os telefones não funcionam mais. Os coveiros encostam as pás. 2 dias depois, uma sexta-feira 13, 7 pessoas morrem, entre elas Dona Quitéria, matriarca da cidadezinha. Insepultos e indignados, os defuntos resolvem agir. Querem ser enterrados. Reunidos no coreto, toda cidade tem um coreto, né? De interior. Decidem empestear com sua podridão o ar da cidade. Enquanto ninguém os enterra, porém, resolvem acertar as contas com os vivos e passam a bisbilhotar e infernizar a vida dos familiares. Gente, só por essa descrição eu já adorei. Bom, pessoal, ó, eu prometi que eu não ia fazer uma lista grande, mas acho que essas promessas não valem muito, né? Mas também os livros não são tão, assim, né, compridos aqui, com a exceção desses 2 primeiros aqui. Comentem aí, vocês já leram esses livros, o que vocês acharam, gostaram da lista, comentem embaixo seus planos para 23. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, um feliz 2023 e boas festas para todo mundo. Um grande abraço.